Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje a gente vai trabalhar esse risco da apostila, certo? Então eu vou fazer um teste aqui nesse tapete e que eu fiz de comprinhas, lembram? E esse risco faz parte da apostila, certo? Eu vou trabalhar aqui com o azul celeste, o azul cobalto e o azul marinho. Só que eu fiz o teste, o azul celeste ele fica muito claro, então fica dando para ver ainda o risco, né, do tapete, né? Aí eu preenchi com o azul cobalto, tá? Todo o tapete. Eu fiz aqui o teste das duas cores, certo? Ó, eu consigo enxergar o risco muito mais do que quando eu pinto com azul cobalto. Então, eu desisti de pintar com azul celeste. Eu preenchi todo com azul cobalto, certo? Olha só. Vou preencher todo o meu risco com o azul cobalto, tá bom? Eu tô trabalhando aqui com pincel de número 10, certo? Meninas, para riscar esse tipo de tapete, ele é bem complicado, gente. Porque ou a gente faz a mão livre, ou a gente acaba rasgando o carbono, sabe? Então, é um pouquinho complicado de riscar esse tipo de tecido aqui. Mas dá para riscar, tá? Ó, com azul marinho, eu venho fazendo sombra em alguns lugares, tá? Na boquinha lá do jarro, certo? E nessas curvaturas aqui, ó, eu venho fazendo uma sombra e espalhando, tá? A minha tinta está úmida, então fica bem fácil de eu trabalhar com ela, tá bom? E vou fazer uma sombra aqui embaixo também. Eu não precisa de fundo e também não precisa de chão. Eu não achei necessário fazer o chão. Mas quem quiser pode fazer tranquilo, tá? Ó, vocês percebem que essas cores são cores fortes, mas mesmo assim ainda aparece o vinco do preto, né? Mas como é um jarro, aí ficou tipo um detalhe a mais, né? Ó, lá em cima na boquinha do jarro, eu vou colocar o meu branco e vou esfumaçar, certo? Ó, e esfumaço. Como ficou excesso de branco, eu vou limpar o meu pincel no paninho e volto com a minha cor azul marinho. Se eu quiser escurecer ainda mais, eu posso vir com a cor preto ou azul petróleo, certo? Ó, e aqui eu também coloco um pouquinho de branco, definindo, né, a borda aqui do jarro, certo? E espalho, esfumaço. Minha tinta está úmida, lembrando a vocês, tá? Ó, vou fazer aqui alguns pontos de luz, tá? Aqui no meio. Como já tem essa linha para mim seguir, então eu vou seguir ela, certo? Ficou como se fosse um detalhe a mais, né? Ficou como se fosse um trabalho no jarro, né? Como se fosse já eu tivesse feito aqui com a tinta. Ó, e aqui também, certo? Eu poderia deixar só assim, tá? Aí eu inventei de colocar um stencil, só que depois eu me arrependi. Eu deveria ter colocado um stencil com a outra estampa, mas eu já fiz, então ficou assim mesmo. Mas eu colocaria, se eu fosse refazer ele, eu colocaria outra estampa, mas eu achei ele ficou bem legal depois. Ó, eu vou clarear aqui os pontos. Eu só clareio, meninas, no meio, tá? Ó, vocês percebem que quando eu coloco a tinta, ele imediatamente já fica marcado, certo? E o que é que eu faço para tirar essa marcação aqui do meu pano? Eu tenho que voltar de novo com a cor azul cobalto, com pincel maior, de preferência um pincel pituá, porque esse tecido ele é meio enrugadozinho, né? Ele tem várias tramas, então ele fica marcado, tá? Então eu teria que ter vindo com pincel pituá para me tirar a marcação com um pouquinho de azul cobalto, tá? Não tira com branco, tira com azul cobalto em cima do branco e vem tirando o excesso, tá? Ó, eu peguei esse stencil aqui, certo? Mas se eu fosse refazer, eu colocaria outra estampa de flores, enfim. Mas está feito, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como foi que eu fiz, tá bom? Então, meninas, se vocês forem escolher se vocês forem pintar nesse tipo de tecido aqui, nesse tipo de pano, eu aconselho a vocês a usarem cores mais fortes, né? Cores que cubram ao máximo o tecido, né? Como esse tecido ele tem umas partes em preto, fica mais difícil de cobrir, sabe? Mas dá pra trabalhar, tá bom com ele? Dá pra pintar tranquilo.
Ó, e eu fui fazendo aqui, trabalho com stencil, peguei um pouquinho do branco, pincel pituar e fui fazendo, ó. Tira bem o excesso e vem trabalhando. Então, eu fiz em todo o jarro esse processo, tá? Olha só. Nessas partes onde tá essa listra mais branquinha, né, do azul cobalto, que ficou mais em destaque, vai acabar que não vai aparecer muito a florzinha aqui do stencil, né? Mas depois é só vir realçando com um pouquinho de azul cobalto ou azul marinho, tá bom? Essas partes mais clarinhas que ficou no meio, né? De um lado e do outro. Então, a gente vai passando pincel pituar. O processo aqui é o mesmo, tá? É só repetição. Certo? Depois de ter feito todo o trabalho aqui com stencil, né? A gente vem fazendo uma primeira base aqui, só na parte do coco que está aberto, certo? Na banda do coco que está aberto. Eu vou preencher de branco. Então, aqui a gente vai precisar de 2 camadas, certo? Aí vocês podem até me perguntar, Tamires, mas e se eu preencher todo o meu risco com o branco e depois vir fazendo a minha pintura? Olha, meninas, vocês até podem fazer esse processo, sim. Vocês podem preencher tudo de branco e depois vir pintando. Mas o que vai acontecer? Você vai gastar muito mais tinta, certo? E muito mais trabalho, tá bom? Então, vai a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer todo o preenchimento no tecido, todo o risco com o branco, vocês até podem fazer, mas é muito trabalhoso, certo? E eu não achei que ficou feio, mas ele é bem difícil de cobrir, sim, essas partes onde tem esse detalhe em preto, né? As outras partes não. É mais fácil de você cobrir, mas esses que tem os detalhes em preto, eu achei mais difícil. Eu vou testar um outro que eu tenho, que não tem esses detalhes de preto, para mim ver como é que fica, certo? Agora, aquelas passadeiras coloridas, ela é uma cor só, então fica bem mais fácil da gente trabalhar com elas, né? Que é uma cor só, não tem detalhe nenhum, então a gente consegue trabalhar o risco, tá bom? Eu coloquei aqui no meio a cor melão e vou preencher aqui mais pro lado que tá o meu coco inteiro, né? Eu vou preencher com a cor siena natural e próximo do jarro eu vou trabalhar com a cor jacarandá. Vou testar essa cor aqui, certo? Então, eu vou trabalhar com a cor jacarandá e com a cor, ó, essa cor aqui é a cor jacarandá, certo? Vou trabalhar com ela, com a minha cor rústico e depois, meninas, eu vou trabalhar com preto, porque aqui ele só vai realçar os detalhes com preto, certo? Então, eu vou preencher toda essa parte aqui, ó, com a minha cor jacarandá, certo? Tamires, mas eu não tenho jacarandá, o que é que eu faço? Vocês podem substituir pela cor marrom ou pela cor chocolate. O chocolate ele é bem mais claro, né? Vocês podem substituir por outras cores. Ou se você quiser pegar o terra queimada, ele é mais aproximado pro cerâmica, né? O terra queimada. Aí depois vocês vêm com preto, certo? Ou vocês podem vir com o rústico aqui no lugar do jacarandá e depois vir com preto, tá bom? Ó, e faço aqui todo o meu preenchimento, tá? Eu tô trabalhando com pincel número 10, mas eu achei pequeno para esse tipo de risco, né? Que ele é grande. Então, vocês podem vir trabalhando até com o pincel 14, tá? Dá pra trabalhar tranquilo. Eu tava com o 14, eu achei ruim de trabalhar. O 16 eu achei muito grande, então eu resolvi trabalhar com esse aqui, número 10 mesmo. Mas ele demora mais para preencher por conta que se trata de uma área grande, né? Então demora muito mais para preencher aqui. Aí vocês podem até me perguntar, Tamires, por que você não gosta de trabalhar com aquele spot grande de tinta para pintar esse tipo de tapete? É bem melhor aquele spot grande, certo? Até eu concordo, por conta que gasta muito mais tinta, porque o risco tem que ser muito mais maior, certo? Mas o custo dele é muito alto, então eu prefiro comprar os potinhos pequenos mesmo, tá? Quando acaba eu vou lá e reponho a minha tinta.
tá bom? Ó, eu vou deixar assim por enquanto, certo? E vou fazer aqui o mesmo processo nessa outra parte. Eu vou trabalhar aqui com a minha cor melão, onde eu quero a cor mais clara. E vou trabalhar com a minha cor siena natural, em volta desse melão, da minha cor melão, certo? Ó, venho com siena natural. E aonde eu quero mais clarinho, eu venho e coloco meu siena natural, tá? Ó. E misturo aqui um pouquinho com a cor melão, deixando sempre a cor melão aparecendo, né? E o restante eu preencho com a minha cor jacarandá. Aí você pode até perguntar, Tamires, mas eu não vou conseguir ver o risco, onde eu vou escurecer depois. Meninas, dá pra ver tranquilo a divisória do coco que está inteiro para essa parte que está só a metade do coco, né? A gente fala aqui a banda do coco. Então, dá pra ver tranquilo, certo? Depois eu vou escurecer ela com um pouquinho de rústico e o preto. Então, vocês vão ver a divisória aqui tranquilo, certo? Ó, coloco aqui nessa borda a minha cor jacarandá, sempre mesclando com a minha cor siena natural. Olha só. Venho aqui seguindo o risco e vou contornar aqui, ó, com a minha cor jacarandá, o meu branco, certo? Ó. Bem fininho, tá, meninas? É só contornar mesmo. Ó. E fecho aqui, ó. Certo? E termino de preencher o restante. Olha só. E venho preenchendo. Você pode até perguntar, Tamires, mas essa cor não vai secar? Meninas, aqui, graças a Deus, tá chovendo. E então demorou um pouco para secar. Então deu para mim trabalhar tranquilo esses dois aqui, tá? Ó, agora eu venho com a minha cor rústico, dividindo aqui, tá? Deixando essa parte aqui um pouquinho mais escura. Ó, e venho puxando pra cima, certo? Olha só. Aqui também, ó. Sempre puxando pra cima, deixando alguns fios, né? Como se fossem uns fios. Pra quem tem a apostila, meninas, tá aí mais uma ideia pra vocês, tá? E quem quiser adquirir o risco, é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Eu vou deixar meu contato aqui na descrição. É uma apostila de 24 riscos, certo? Muito fáceis de pintar, com as videoaulas aqui no canal, tá bom? E vocês tiram todas as dúvidas comigo pelo WhatsApp, certo? Vocês podem contar sempre comigo. O WhatsApp está aqui na descrição, certo? Ó, venho com a minha cor rústico, fazendo aqui uma sombra. E agora, meninas, eu vou pegar a minha cor preto, tá? Ó, esse é o preto. E vou fazer com o pincel em pé, vou fazer alguns fios subindo, certo? Pro meio. E agora pro outro lado. Com o preto, tá? Agora eu venho de cima para baixo. Do mesmo jeito. Para um lado, para o outro e para o meio. Certo? Sempre com o pincel em pé para deixar esses fios aqui, ó. Aqui também a gente faz a mesma coisa, ó. Contorno aqui e venho puxando, ó. E aqui nessa borda, ó, vem subindo. Olha só. A gente pode fazer também alguns fios pra fora, tá? Pegar um pincel mais fino e puxar alguns fios pra fora. Olha só. Já tem vídeo de coco aqui no canal, então é só repetição, tá, meninas?
Aí você pode até perguntar, Tamires, se eu for fazer rosas aqui, vai aparecer? Vai, meninas, vai aparecer essas listras aqui, certo? Vocês podem até pintar, mas vai aparecer as listras sim, tá bom? Ó, com o preto, meninas, eu vou fazer alguns fios aqui também, ó, desse lado aqui, ó. Poucos também, tá? Outros aqui, descendo. Certo? Olha só. Para iluminar aqui, eu não vou usar o branco. Vocês perceberam que eu não coloquei o branco aqui, certo? Eu apenas iluminei com a cor melão, tá? Agora, para colocar alguns fios mais clarinhos, eu venho com a minha cor melão novamente e venho fazendo contraste. Percebam que eu não utilizei o branco no coco, tá? Nos outros vídeos que eu tenho de coco, eu coloquei o branco no meio. Aqui eu não coloquei, tá bom? Deixei assim mesmo. Ó, vem tirando o excesso da tinta. Aqui também a gente faz a mesma coisa. Deixa tinta só de um lado do pincel, tá? Para seu traço não sair muito grosso, tá bom? Sair mais fino. Muito obrigada a todos vocês que assistiram o meu vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Não se esquece, se não for inscrita ainda, se inscreve no canal. Vai ter vários vídeos bem legais aqui no canal. Vídeo novo toda semana. Vídeos variados entre meus riscos e riscos da internet que eu posso fazer a doação para vocês, certo? E para quem tem minha apostila, tá aí mais uma ideia para vocês pintarem, tá? Tanto nesses tecidos aqui, nesse tecido de tapete, quanto no... Vocês podem mudar o tipo do tecido para o tecido de sacaria, tá bom? Ou no tecido de Oxford, enfim. Vocês quem sabe. Então, pessoal, o tipo de tecido quem escolhe é vocês, tá? É só vocês observarem as cores e as técnicas e pintar aí do jeitinho de vocês, certo? Olha só, para fazer essa parte aqui eu vou iluminar, tá? Eu coloquei um pouquinho de preto, depois não precisaria o preto, precisaria só do amarelo, do melão e depois o branco, tá? Para dar um destaque aqui, certo? Agora eu venho com a segunda camada de branco, tá? Pra gente cobrir ainda mais aqui essa parte. E depois eu venho fazendo aqui a parte de sombra com a cor cinza, tá bom? Olha só, preenchi tudo de branco aqui novamente, tá? Já é uma segunda base aqui nessa parte. Olha só, vocês podem fazer o teste, ó. Mesmo que eu coloquei uma segunda base de branco, eu ainda consigo ver as listras ali lá em cima, tá bom? Então, vocês podem tirar mais ou menos uma base por aí, se compensa preencher todo o risco com branco, tá? Então, eu peguei a minha cor cinza e venho fazendo aqui a parte de dentro, né? Pra gente dar profundidade aqui na parte do coco, né? Na metade do coco, na banda do coco, digamos assim, tá? Não precisa ser muito certinho não, tá? Pode ser meio irregular mesmo. Quando a gente vai partir o coco, ele sempre sai irregularzinho, né? Não sai aquela parte certinha, não. Então, contorna e depois esfumaça, certo? Então, espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like, tá? Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar sempre aquele comentário que eu respondo sempre, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.